Estamos aqui no Complexo Cultural Samambaia para falar sobre teatro musical popular brasileiro. Eu sou Jones Abreu Schneider e comigo, Sérgio Maggio, juntos formamos o Criaturas Alaranjadas, Núcleo de Criação Continuada. Bom, Sérgio, vamos falar sobre essa ocupação. Participamos aqui da ocupação, né, realizada pela Associação Imaginário Cultural de Samambaia. Graças a essa associação, pudemos trazer esse projeto para cá, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu essa ideia. Você que já trabalha com musicais, é um estudioso dos musicais brasileiros, fala para a gente sobre esse projeto. Obrigado, Jones, obrigado à Associação Imaginário Cultural, que fez uma ocupação, está fazendo uma ocupação belíssima aqui no Complexo Cultural de Samambaia, e agora a gente segue com essas atividades, que são atividades virtuais online por conta da pandemia da Covid-19, e uma das atividades que nós faríamos é exatamente essa aqui agora, que nós estamos fazendo nesse formato, que é um webinário sobre o teatro musical popular brasileiro, que é resultado de uma pesquisa nossa, que nós iniciamos essa pesquisa quando começamos a fazer musicais brasileiros em 2014, que foi o primeiro musical, Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, As Canções de Odair José. A ideia da residência foi, ao mesmo tempo, permitir que jovens e atores, atrizes, enfim, pudessem ter uma experiência com teatro musical popular brasileiro a partir de uma busca nossa, não em parâmetros internacionais. Quando a gente pensa em teatro musical, as pessoas pensam muito no teatro musical calcado no que é feito na Broadway e que, de alguma maneira, é realizado no Brasil, por meio de franquias. A nossa proposta era uma pesquisa em cima do teatro musical popular brasileiro. Eu chamei de popular porque esse teatro musical, ele nasce com o povo, né, brasileiro ao redor dele, ali no fim do século XIX, por volta ali do final da década de 60, virada da década de 70 do século XIX, você tem uma quebra no teatro feito no Brasil a partir da música. Então, inicialmente, você tem a vinda para cá das chamadas operetas francesas, essas operetas muito baseadas na obra do Offenbach, que é um compositor que ele percebe que as óperas elas não atingiam o povo. Então, ele faz versões populares e burlescas dessas óperas, e isso se torna um sucesso na França e se expande para o mundo. Nesse período, é bom lembrar que o Brasil está muito ligado ao que acontece culturalmente em Portugal e na França. O Brasil, ali, a corte brasileira, ela está de costas para a América Latina, para a Espanha, o colonizador espanhol também, e ela está muito ligada ao que acontece na França e em Portugal, inclusive com a vinda dessas companhias para cá. No Rio de Janeiro, o que é que acontece que muda o teatro brasileiro, muda o teatro musical? Existe uma casa chamada Alcazar Lyric, e essa casa passa, então, a fazer as operetas em francês no Brasil. Isso quebra completamente uma rotina teatral que se existia na corte, porque o teatro feito nessa época era um teatro realista e um teatro declamatório, um teatro que você tinha a figura de um ator ou uma atriz vedete que estava no centro do palco. Era um teatro um pouco distanciado, não tinha essa noção ainda moderna, não tinha uma modernização da quebra da quarta parede, ou seja, do envolvimento da plateia com o que acontecia no palco.
Então, era um teatro declamatório, longo, muito marcado, enfim, que era basicamente frequentado pela classe mais abastada da corte. Com as operetas no Alcazar, o que é que ocorre? Climas de mesas, se colocam garçom, bebida e mulheres deslumbrantes no palco, cantando essas óperas, fazendo também as personagens femininas, porque já tinha a presença da atriz já nesse teatro realista, mas essa atriz era uma atriz da ópera, era uma atriz cantora, e era uma atriz também cortesã, no sentido de cortejar a plateia. Então, como eram mulheres deslumbrantes, então a plateia masculina começa a invadir o Alcazar, isso se torna um sucesso, e logicamente o brasileiro observa isso e resolve o quê? Copiar. E aí então tem o teatro Fênix Dramático, que é o teatro que passa a copiar esse modelo. Então, o que ele faz? Ele cria, então, adapta essas histórias para o Brasil daquela época. Então, se no Alcazar tinha Orfeu, a história de Orfeu, e na versão brasileira, esse Orfeu virava um imigrante que chegava no Rio de Janeiro. E aí você tinha, então, figuras brasileiras, os clichês, os estereótipos. Então, o bêbado, o malandro, todas aquelas figuras que estavam se formando, eles iam para essas paródias. E isso começou a fazer um sucesso tremendo, que desestabilizou esse teatro oficial no Brasil. Então, esse teatro musical que surge copiado em francês na versão brasileira, ele vai rapidamente ganhando uma cara brasileira com essas paródias, ele vai atraindo um público cada vez maior, essas mulheres vão virando figuras públicas. No caso do Alcazar, a gente tem a figura da Aimée. A Aimée vai ser a francesa, vai ser a primeira figura feminina emblemática da história do teatro, aí nessa virada. Ela era, assim, cortejada, e a Aimée não podia sair no Rio, na rua, na corte, porque ela era muito assediada. E a crítica brasileira, que existia já uma crítica literária, você tinha Machado de Assis, você tinha Joaquim Manuel Macedo nessa crítica, que estava detonando esse teatro musical, porque eles se agarravam ao modelo anterior, eles passam, então, a ser seduzidos por essas mulheres. Então, o Machado chega a fazer uma crônica para Aimée, chamando ela de demoninho loiro, cujos lábios eram lábios sedutores e doces. Então, dava para entender até ali que ele teve um romance com ela. Então, tudo isso vai fazendo com que esse teatro musical, ali no final do século XIX, caminhe para uma brasilidade que não demora a acontecer, porque esses novos dramaturgos vão surgindo nessas paródias, até que chega aqui do Maranhão, no Rio de Janeiro, o Arthur Azevedo. E o Arthur Azevedo se encanta por isso, e ele, dono de uma astúcia e uma inteligência, ele começa a perceber que precisa realmente botar, inclusive, a música que estava surgindo na corte, que já era uma música que vinha das senzalas, os batuques, os lundus, enfim, o corta-jaca, várias danças que surgiam, né, desse processo de fim de escravidão e de escravidão, com uma mistura das chamadas modinhas portuguesas. Ele observou que vários maestros e musicistas estavam fazendo essa fusão. Uma delas, muito famosa, que é a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha, que vai fundir a modinha com os lundus, e gerando daí o chamado chorinho, ela imediatamente migra para o teatro. Então, o teatro musical brasileiro, ele surge
junto com a música popular brasileira que irá surgir a partir daí. Então, é uma fusão muito poderosa. Tudo isso mostra e demonstra, quando a gente pensa hoje que o teatro musical no Brasil são as versões das grandes produções norte-americanas, a gente vai ver que isso é uma questão completamente mercadológica e do momento. Nós temos um teatro próprio, e um teatro que atravessou 2 séculos. Então, o que essa residência mostrou para os alunos foi uma potência nessa história, e a partir daí a possibilidade da gente criar então uma dramaturgia abrasileirada. Sim, mas agora eu vou aproveitar, já que você fez esse resumo do início do teatro musical no Brasil, para você dar continuidade. Como é que foram os anos seguintes, né? Os anos 20, os anos 30, 40, até chegar aos dias de hoje? Essa fase do final do século XIX é muito rica, porque o Arthur Azevedo ele vai fazer essas versões brasileiras, então ele também vai estimulando outros a fazerem. Aí já começa a surgir textos com dramaturgias próprias, e o Arthur percebe, tinha um tipo de teatro sendo feito no final do século XIX, que é chamado o teatro da mágica, da magia. O Martins Pena estava fazendo esse teatro, que era o teatro que muito calcado nas possibilidades de surpreender uma plateia. Então, você tinha vários cenógrafos ali trabalhando, maquinaria, para que, de repente, tinha ali um cenário que era uma árvore, e essa árvore houvesse ali uma manipulação, e essa árvore se transformasse num macaco. E a plateia, então, vamos lembrar que é um teatro sem luz, né? Ainda é um teatro com luz a luz de velas, né? De velas e de lamparinas, né? De óleo. Então, essa magia desse teatro, esse teatro mágico, o que é que o Arthur percebe? Vamos mesclar isso, trazer para esse teatro musical. E ele descobre que na França estão fazendo as revistas do ano. O que é que a França fazia? Ela, no final do ano, ela fazia uma grande revisitação aos principais acontecimentos que eles viveram. E faziam isso de forma engraçada, por meio de paródias também. O Arthur, ele vai ter acesso a esses textos, vai ter acesso a essa forma de fazer, e ele faz no Brasil, então, as revistas do ano que, simplesmente, depois que ele descobre o modo de fazer, elas se tornam a coqueluche na corte. Então, ele colocava no palco os arquétipos daqueles personagens da corte, o delegado que fez alguma improbidade, os próprios monarcas, as rixas dos jornalistas. Tudo isso passava, então, a vir para o palco a partir de uma montagem muito inspirada no chamado vaudeville americano, que surgiu fortemente nos Estados Unidos, que era o quê? Era um show de variedades musicais, também com números de animais, números do chamado, com pessoas que têm deficiência, se usava muito esse tipo de número, né? Então, sei lá, de repente você tinha siamesas que cantavam, você tinha ali, naquele período, sátiras. Então, tudo isso acontecia, um mestre de cerimônia ia montando esse quadro de variedades. Então, a revista do ano é inspirada nisso, nesse entra e sai, nesse mestre de cerimônias e nesses quadros. Esses quadros, eles satirizavam, como se fosse uma revista, um jornal, o que acontecia na corte. Então, tinha um lado político muito forte, a ponto de que algumas personalidades, estamos falando aí do Rio de Janeiro, virada fim desse século XIX, reagiram e queriam até censurar essas revistas.
Isso foi uma potência muito grande. E aí, o que que ocorre? O Arthur sempre, além do tempo, ele faz com que apareça a primeira luz elétrica numa revista que chama-se Mandarim. O público não foi avisado. Num dado momento, um foco se estabelecia em cima de um ator. Então, conta-se nos jornais da época que isso foi um choque muito grande na plateia. A plateia ficou chocada, achou que era uma mágica, porque ele estava trabalhando com essa mágica. O Arthur, ele montou uma equipe, que era uma equipe de cenógrafos, maquinistas, que trabalhavam nessas mudanças de cenário, porque os cenários eram aqueles cenários de cortina, e que iam trocando a cada momento. Então, uma cortina surgia no proscênio, e era uma cortina que tinha uma pintura, uma outra, aí ela subia, descia a outra. Esse sobe e desce, essa mecânica de cortinas, a mecânica dos movimentos dos objetos também, tudo isso com música, tudo isso com canto, e tudo isso sendo automaticamente modificado na velocidade de um vaudeville. Então, essas revistas vão fazendo cada vez mais sucesso e vão surpreendendo o público. E aí chega no momento que ele resolve, então, fazer algo diferente. Ele pensa, então, em fazer uma dramaturgia mais longa, com uma história só. É daí, então, que surge a origem da comédia musical no Brasil. O Arthur Azevedo começa a escrever as primeiras comédias musicais. E uma das mais famosas é o Mambembe. Né? O Mambembe é considerado uma obra-prima dele. Ele se associa a um outro poderoso dramaturgo e criador, que é o Moreira Sampaio. Só que os dois morrem muito cedo. Morrem na virada ali, no início do século XX. Então, interrompe todo um processo de criação. É uma perda muito grande, assim, a morte precoce dos dois. Um morre atrás do outro, praticamente. E eles vão inovando, eles vão trazendo maestros brasileiros, musicistas brasileiros, músicas. Nessa fase em que você não tem ainda uma música consolidada, uma música brasileira consolidada. É bom lembrar aí que essa virada do século XIX para o XX, ela é poderosíssima, porque as fronteiras estão se diluindo, ocorrem as migrações. No caso do Brasil, enfim, ocorre a abolição da escravatura, que todo mundo sabe que tem um formato extremamente cruel, sem indenização. Então, os negros vão ocupar os morros, as encostas, surgem as favelas. Você tem aí, nesse processo, uma explosão das cidades. As cidades vão se ganhando outros espaços geográficos. Você tem a Revolução Industrial vindo, a máquina, você já tem aí a imprensa, você tem o começo de uma indústria cultural, e o teatro é, sobretudo, o espaço de arte e comunicação, né, onde as pessoas iam, e isso vai ganhando uma força muito grande. Quando chega o século XX, após a morte do Moreira Sampaio e do Arthur Azevedo, você tem, então, uma influência muito forte no Brasil, americana, porque a Broadway já existia, o cinema estava começando. Então, uma companhia do Gerd Jacoli, que vai ser o pai do Jardel Filho, que é um ator que vai ficar muito famoso depois. Ele começa, então, a ter apropriações de musicais feitos na Broadway e traz para o Brasil. Começa a trazer a ideia de coro, a ideia de uma ocupação espacial diferenciada. Ao mesmo tempo, você tem a figura de uma companhia que está viajando ali, chegando próximo ao Brasil e vindo para o Brasil, na Argentina, que é a companhia Bataclan. E a Bataclan traz as mulheres
as mulheres no centro desse espetáculo. Então, começa aí, então, a surgir o que vai ser depois o sistema vedete, que é ali já na virada dos 30 para o 40. Esse teatro musical vai se expandindo, você vai ter lugares no Rio de Janeiro, até com 21 teatros, tendo musicais brasileiros, porque a música brasileira também está crescendo. Você tem uma música saindo do interior, né, e vindo para a capital, que são as canções caipiras. Você tem os circos fazendo o circo-teatro e os números musicais. Você tem aí, por exemplo, duplas que surgem no circo, como é o caso da Desi Gonçalves e do Pascoal, o Pascoalino. Eles surgem musicalmente dentro do circo e trazendo música e comédia. Então, tudo isso vai fervendo e vai formando um caldeirão que se soma a dois fenômenos tecnológicos, que é a gravação dos discos, a indústria fonográfica e o rádio que surge. Então, o teatro musical explode, e ele explode fazendo uma conexão direta com a formação dessa música, porque a música popular brasileira, já vindo aí com a possibilidade do samba, das misturas negras, está surgindo aí nessa década de 20 também. Então, é muito importante para o jovem compositor ter músicas lançadas nos musicais, nas revistas. Começa aí uma competição, um assédio muito grande. Você tem surgindo aí Lamartine Babo, você tem o Ari Barroso e o próprio Noel Rosa. O Noel Rosa passa a apostar também na revista. Um dos maiores sucessos dele, que é Com Que Roupa Eu Vou, foi cantado pela primeira vez numa revista, para depois ir para o rádio. Então, a revista passou a ser uma espécie de plataforma para o rádio. E depois, vice-versa. Aí surgem as figuras das grandes cantoras atrizes. Você tinha, sobretudo, Aracy Cortes, né, que era uma cantora, enfim, que estava no teatro musical brasileiro e estava ligadíssima ao rádio. Então, essa fase, que é essa fase aí dos anos 20, 10 a 30, é uma fase em que a música popular brasileira e o teatro musical se fundiram de uma forma que um beneficiou-se do outro, muito fortemente. Aí você vai ter o quê? Com o caminho para os anos 40, você tem o auge do teatro musical popular brasileiro no país, sobretudo pela figura do Walter Pinto, porque o pai dele, o Manuel Pinto, morre, e ele era de uma área administrativa, ele acaba, enfim, tendo que cuidar, o irmão também morre, ele acaba tendo que cuidar do legado da família, e ele então não sabe o que fazer. Ele viaja para a Europa, ele vai olhar o que está sendo feito lá, e ele descobre lá o sistema vedete e o luxo. Então ele compra cenários, cenários sucateados ou de outras temporadas, de grandes revistas, ele traz isso para o Brasil, e então surge no Brasil o grande musical, a grande revista, que é aquela revista que a gente conhece, com as escadarias, com o luxo, com os lustres, até com fontes de água luminosa, mas, sobretudo, com mulheres deslumbrantes. E as vedetes tinham que cantar, tinham que ter um corpo belíssimo e tinham que saber interpretar, tinham que ter tino para tudo isso, né? E essas vedetes, elas então, daí vão surgir grandes estrelas que se perpetuam depois dessa fase. O que é que ocorre?
o Brasil retardou muito, o teatro brasileiro retardou muito para se modernizar. Demorou. Esse teatro musical se modernizou, mas o teatro brasileiro tradicional, não. Você só foi acontecer isso nos anos 40. Então, um movimento de teatro amador até provocou uma mudança numa forma de teatro bem antiga, que nós sabemos que eram as companhias teatrais brasileiras até a década de 40. Você tem a companhia do Cine Odilon, você tem a companhia da Eva Todo, você tem a companhia do Procópio Ferreira, que eles tinham um método de fazer teatro, que era um método ainda em cima da figura de uma estrela, de uma vedete. Não tinha um diretor, era geralmente um ensaiador. As pessoas não liam o texto como um todo, cada um tinha a sua parte. Você tinha a figura de um ponto que ficava lendo para essa estrela. Então, era uma forma de fazer teatro não integrada, que não se posicionava politicamente. Você não tinha uma dramaturgia que estava preocupada com as questões brasileiras. Então, esse teatro velho, assim, entre aspas, perdura ali até os anos 40, até que começa, então, no movimento de teatro amador, forçar esse sistema, e aí surgem, então, grupos amadores com a nova forma de fazer teatro. Alguns desses grupos beneficiados pela vinda dos estrangeiros que fugiram da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Um deles é o Ziembinski, o polonês Ziembinski, que vai se juntar com um grupo em São Paulo, de jovens, que vai pegar um texto do Nelson Rodrigues, que é o Vestido de Noiva, e que vai, então, fazer esse marco, que é a inauguração do teatro moderno no Brasil. Esse teatro moderno e a crítica moderna vai questionar tudo que não tudo que está antigo. E aí, então, o teatro musical, esse teatro musical de vedete, ele é colocado praticamente na berlinda também, porque estava se buscando uma revolução no país como um todo. É um período muito rico, vai acabar a ditadura Vargas, e com ela vem toda uma força para a renovação, para a justiça social, para, enfim, reforma agrária. Tudo isso vai fazer com que surja uma nova geração de teatrólogos, de dramaturgos, que querem fazer um teatro que coloque o operário e o problema brasileiro no palco. Tudo isso está tensionando essas velhas formas, e aí o teatro de revista vai entrar numa decadência mesmo. Ele vai ser combatido e ele vai ali ser substituído nos anos 60 por um teatro musical político, que é um teatro muito inspirado no Bertolt Brecht, que é um importante teatrólogo alemão, que ele tem a música como elemento de distanciamento. Então, a música, ela quebra aquele olhar dramático que a plateia tem de se identificar com os personagens. A música, ela faz com que a plateia pense o espetáculo de forma crítica, era um dos artifícios dele, porque o Brecht se inspira nos cabarés que tinham na Alemanha, ali no início, também na virada do século XIX para o XX. Então, essa turma que chega nos anos 60, já ali no pré-golpe, no golpe militar, ela vai, então, formar um musical, que é um musical político brasileiro, com letras brasileiras, questionando o sistema. Então, você tem o Arena fazendo vários musicais, como Arena contra Zumbi, Arena contra Bahia, Arena contra Tiradentes. Então, você tem aí o Zé Celso Martinez Correia, com Teatro Oficina, e jovens atores e atrizes também, colocando a música como elemento quase carnavalesco dentro dos espetáculos brasileiros. E se você olhar bem na música, você tem a Tropicália teatralizando as canções, teatralizando a forma de apresentar essas canções. Tudo isso está, nos anos 60, pegando fogo, enfrentando a ditadura militar. Nesse paralelo, também acontece aí um segundo movimento da vinda da Broadway para o Brasil.
Você tem, então, muito movido pelo sucesso do cinema agora, né, dos grandes musicais de cinema, você tem as montagens brasileiras nesse período, dos anos 60, como Alô Dolly, que foi um grande sucesso com a Bibi Ferreira e o Paulo Autran, né, trazendo também esse musical americano para o Brasil. E por aí não para, você vai seguindo o Chico Buarque de Holanda, migrando da música para o teatro, né, se envolvendo nos musicais, do Lobo, quer dizer, a fusão entre música e teatro, ela volta a se restabelecer com toda a força na década de 60, até que ocorre, então, o AI-5, que todo mundo sabe que é o golpe dentro do golpe, e aí há realmente o silêncio e a falência desse sistema musical. E o que acontece depois do golpe, no teatro brasileiro? Olha, depois do golpe, o movimento teatral, ele se sente obrigado, os atores de teatro, os grandes atores e as grandes atrizes, elas assim, não tem muita escolha, não dá para sobreviver de teatro nesse período, tudo é censurado, você tem que fazer um teatro muito neutro ali, enfim, muito fora do contexto brasileiro, sem crítica. Você tem, então, a migração de todo um grupo de dramaturgos e de atrizes e atores e diretores para a televisão. Então, você tem toda essa migração e você tem esse teatro ficando comercial. Só que isso vai buscando brechas, né? Uma dessas brechas está no movimento underground, no movimento das travestis, das transformistas, dos andrógenos. Então, você começa a ter uma nova fusão surgindo aí, nos anos 70, da música com a teatralidade. Se você pegar os Secos e Molhados, a figura do Ney Mato Grosso estava ligado a esse teatro. O Ney maquiava e também estava fazendo um teatro musicado. E então surge grupos como os Dizzy Croquettes, que começam a retomar as revistas. É uma retomada das revistas com esquetes, com críticas, e ocupando essa parte que está à margem. Você tem as travestis também fazendo esse tipo de trabalho. Você surge aí as estrelas travestis que cantam, como a Rogéria, a Divina Valéria, enfim, a Ivaná, que é uma estrela trazida pelo Walter Pinto, ali no final das revistas ali dos anos 60, a Ivaná vai influenciar todas essas futuras estrelas que cantam no Brasil, que vão se aliar a comediantes. Então você tem a Rogéria e a Valéria fazendo shows revistados com o Agildo Ribeiro, por exemplo. E os musicais aí vão seguindo de forma pontual. Você tem o Chico tentando voltar, e ele volta com Gota d'Água, né, e que é um grande sucesso, que é uma leitura brasileira de Medéia. Com a Ópera do Malandro, ele volta nos anos 70 com a Ópera do Malandro. E, então, nos anos 80, começa, então, uma retomada natural desses musicais, anos 80 e 90, musicais muito também inspirados nas revistas. Essa herança das revistas, ela nunca é abortada, nunca é cortada. O irmão do Zé Celso Martinez Correia, o Luiz Antônio, ele vai retomar esses musicais no Rio de Janeiro, muito inspirado nos anos final do século XIX, XX, e nos anos as primeiras décadas do século XX. Ele vai retomar nos anos 80, 90, e uma nova geração de musicais acústicos começam a surgir. O que é que ocorre? Isso vai formando público. O teatro brasileiro
vai retomar público ali, sobretudo nos anos 90, a era dos diretores, e quando chega nos anos 2000, tem então o fenômeno, que é o fenômeno da importação. Ocorre no Brasil, em São Paulo, a montagem de Os Miseráveis. É a primeira franquia nesse novo estilo que a Broadway está fazendo. Então, abre-se as audições para Os Miseráveis. E aí, o que se percebe? Você não tinha no Brasil o ator que a Broadway esperava ter, completo. Que era um ator que canta, dança, sapateia, enfim, e tem um conhecimento musical, de voz, muito próximo ao estudo da música clássica, ao estudo da ópera. E aí você tem essas audições, e nessas audições surgem, sobretudo, a necessidade de fazer aí um aproveitamento entre pessoas vindas desse mundo clássico, da música clássica e da ópera, mas com alguma experiência e com alguma mise-en-scène com o teatro. Então, nesse período que surge Os Miseráveis, surge também um mercado de musicais no Brasil nunca visto, porque a Broadway, ela tem funções que não existiam aqui. Uma delas era o chamado stage manager, que é uma espécie de produtor artista. Ele não é nenhum produtor que só está pensando na questão da execução do espetáculo, enfim, da operacionalização, e ele não é só um artista que está cuidando só dos aspectos estéticos da obra. Ele é uma mistura desses dois, e ele vai fazer o meio campo entre um e outro. E aí é trazido do México uma profissional, que é a Leslie Peace, e por aí vai. Surgem uma série de necessidades de, enfim, maquiagem, visagismo, uma indústria de cenários, de figurinos. Tudo isso nunca tinha sido feito naquela ordem de milhões de reais. Isso faz com que o ator brasileiro invista mais na questão de aula de canto, fonoaudiologia, não é isso? Aula de corpo, dança, para poder entrar nesse mercado. Foi o que aconteceu. Mas a gente também vê um crescimento de musicais, documentários sobre a vida de cantores brasileiros, né? Talvez até para suprir essa necessidade da falta do artista com esse conhecimento tão erudito, né, para os grandes musicais da Broadway, e se encaixar melhor no tom de voz daquele homenageado, né? Por exemplo, Tim Maia, o musical Tim Maia, Wilson Simonal, Elis Regina. Surgiram vários musicais homenageando esses artistas, né, mostrando a voz mais popular. Fala um pouquinho para a gente desse início do teatro documentário, teatro musical. Então, os anos 2000, Os Miseráveis, isso que você falou, ele impacta o mercado, porque a partir daí São Paulo passa a ser, então, um mercado para esse tipo de musical franqueado, e isso vai gerar o quê? Uma demanda. É preciso formar novos profissionais. Hoje, você vai numa audição de um musical desse, você encontra brasileiros em altíssimo nível, né? Naquela época não tinha, né? Eram diamantes brutos. Hoje você encontra essas pessoas extremamente lapidadas. Isso provocou uma mudança muito grande na estrutura, inclusive para provocar os brasileiros a criarem musicais também. Porque na pesquisa que a gente fez, as pessoas dizem: esse musical da Broadway é um musical americano feito no Brasil. A gente acredita que não. É um musical brasileiro inspirado no americano, porque no momento que você tem o corpo brasileiro e a língua brasileira, você tem, então, um deslocamento, uma brasilidade, mesmo que toda a forma de fazer esse teatro é uma forma importada, porque
as marcas, os desenhos, toda a criação, todos os projetos são os projetos igualmente feitos nos Estados Unidos. Não se pode mudar absolutamente nada. Então, não há espaço para criação nesse sentido. No entanto, você tem ali um corpo brasileiro falando isso em português. Então, é um teatro musical popular, franqueado brasileiro. Não deixa de ser. Por que é popular? Porque popular no sentido de que ele vem, né, também de aproximações com o público. Esse teatro da Broadway é um teatro popular também. É caro, mas é popular. Ele é feito na comunicação para as massas. Isso tudo vai mexer, e aí os brasileiros começam a buscar soluções. E uma das soluções, muito assim, na cara, é falar sobre a música popular brasileira, que é uma das músicas mais importantes do mundo. Então, você contar os repertórios e a história desses artistas passou a ser uma saída. Então, você tem aí uma série de musicais biográficos. Esses musicais escritos no Brasil, feitos no Brasil, e de um jeito mais brasileiro, passam a tomar conta, e isso vira realmente um mercado, depois passa a ser quebrado. Né? A gente já começa a pensar outras formas de fazer isso utilizando a música que existe. Mas é realmente um período, uma onda, né, dos musicais biográficos. Bacana. Agora a gente volta a falar sobre a residência, né? Depois desse resumo todo que você passou para os alunos, eu queria que você comentasse como foi a divulgação dessa oficina, dessa residência, o retorno da comunidade, como é que foi a repercussão, as pessoas que se inscreveram, né? Como é que foi um pouquinho, fala para a gente como foram as aulas. Olha, a residência ela foi muito rica nesse sentido da experiência, porque a gente tinha aqui pessoas de quase, 13, 14 regiões administrativas vindo para cá, né? Então, por 6 meses. Então, imagina o tempo, porque a gente fez a oficina de forma concentrada. A gente não espaçou muito, né? A gente concentrou a quantidade de horas nesse período. Então, essas pessoas, a gente tem... só com eles foram 200 horas de trabalho. Eles vinham para cá e aqui a gente experimentava de exercícios práticos a teoria. Assistimos filmes, discutimos filmes norte-americanos, discutimos textos brasileiros, fomos resgatar o que existe de texto das revistas do início do século, montamos cenas. Foi um espaço muito colaborativo, muito horizontal, como é a pesquisa do Criaturas Alaranjadas, e decidimos, então, que faríamos uma dramaturgia inédita, e aí partimos para um conto que é de minha autoria, que é A Arquiteta de Branco, e a gente fez o Assombrações de Brasília, que foi um processo muito rico, que se apresentou aqui no final do ano, e para nós, e teve uma repercussão, porque ele foi indicado ao prêmio Web, que é um prêmio importante aqui de Brasília, na categoria, né, que é a categoria de produtos pedagógicos. Concorremos a isso, foi uma coisa inesperada, e o resultado disso, o que a plateia falava, o que a plateia sentiu, era isso, dessa surpresa de você contar uma história através de letras e músicas que seja nossa, que seja brasileira, sem se prender a fórmulas, porque essas são as características do teatro musical popular brasileiro, porque o teatro musical popular franqueado brasileiro, ele é repleto de regras. Você tem regras, inclusive regras de localização no palco, regras de canto, você tem um estilo de cantar, você tem um estilo de hierarquizar os atores,
um estilo de ensaio. E o teatro musical popular brasileiro, ele destrói tudo isso, né? Ele funde, ele permite você criar como se fosse uma peça de teatro. Então, e você aproveita as vozes dos atores e das atrizes. Você está muito preocupado mais que a voz seja uma parte integrante do corpo desses atores e atrizes, do que a voz seja um instrumento destacado e único, como é no teatro musical americano e nesse teatro franqueado, em que a voz é praticamente, né, um instrumento. Né? No teatro musical popular brasileiro, a voz está integrada ao corpo, às ações. Você canta correndo, você canta cambaleando, você canta tendo uma ação. No teatro, geralmente americano, você para cantar. Ou se você canta, quem está circulando é o coro. Então, uma série de mudanças naturais, vindas, sobretudo a busca dessa brasilidade. A música entrando na dramaturgia como algo orgânico, né? Existe muita piada feita em cima do teatro musical, é que você está falando alguma coisa, de repente você para e começa a cantar, né? A gente busca fazer uma organicidade. A música, ela entra na fala, a fala entra na canção, e isso fica naturalizado, né? É claro que é um trabalho que envolve muitas instâncias. Aqui nós tivemos preparação vocal, né? Tivemos a Caxi Melo aqui preparando vocalmente, né? As pessoas. Tivemos você, Jones, como cenógrafo, Jones Schneider, como cenógrafo, como figurinista, enfim. Tivemos todo o apoio aqui do complexo, né? Na figura da Marília, do Alain, na parte de produção, o Nonato na parte técnica. Então, fez uma equipe, e aí nós conseguimos, com esse dar as mãos, montar uma demonstração. Eu não digo que foi um espetáculo, porque a gente não tinha toda uma estrutura que necessitava, mas uma demonstração muito honrosa do que foi a oficina. Mas tem uma característica sua que é muito interessante. Você falou da Arquiteta de Branco, um conto seu, que gerou Assombrações de Brasília, né? De um conto virou um espetáculo, né? Pode-se dizer dessa forma, mesmo que tenha sido uma demonstração, virou um texto, e o texto foi escrito de forma colaborativa. Todo mundo teve a sua participação ali, todo mundo participou no figurino, todo mundo participou no cenário, em ideias e tudo mais, né? Essa é uma forma de trabalho do Criaturas Alaranjadas? É uma forma, porque eu acredito que o teatro é essa colaboração, essa é a vivência. Se você for olhar o teatro ali, no começo do seu processo, né, é um teatro feito por muita gente. É um teatro feito por pessoas que construíam cenário, arrumavam suas roupas, iam para a frente do teatro, o próprio ator ia para ali cobrar, depois voltava, o ator acendia a vela. Esse teatro em que todo mundo forma um corpo só, eu acredito nesse teatro. E não num teatro de hierarquias. É claro que a hierarquia tem que existir, tem que ter as funções, mas a criação é um espaço circular, é um espaço fluido, né? Uma criação rígida, assim, de cima para baixo, eu não compreendo, porque eu acho que 1000 cabeças vibrando sobre uma ideia faz com que essa ideia vire uma outra ideia muito melhor do que a ideia original. Então, é um pouco essa minha proposta, que as pessoas possam dizer o que pensam sobre aquilo, e aquilo, de repente, ser incorporado. No decorrer da residência, você deixou assim, muito a turma muito livre para escolhas, né? E antes de decidirem sobre Assombrações de Brasília,
houve a disputa também por um outro texto que seria um trabalho mais direcionado para a revista, né? Seria feito um trabalho, talvez, se eu não me engano, a respeito de Brasília também, mas seria em formato de revista. E a turma ficou bastante dividida, porque uma parte queria uma coisa, outra parte queria outra, mas decidiu-se pelas Assombrações de Brasília. Ficou no ar, assim, um desejo de montar essa revista? Seria uma revista do ano, ficou no ar. Ficou esse desejo, porque a revista do ano, inspirada ali no Arthur Azevedo, ela ia, no palco, contar politicamente, né, os principais fatos. E a gente estava fazendo sobre Brasília política, ou seja, seria, sim, sobre o atual governo federal. E a gente estava com muito material, porque é um governo que produz muitas histórias, e às vezes histórias desconexas. Isso tudo gerou essa revista, gerou textos, gerou esquetes, né? E ficou no ar esse desejo de fazer uma revista, porque as revistas precisam ser retomadas, elas não estão arcaicas, elas precisam ser retomadas talvez com uma outra estética, que a gente retomou isso no Criaturas. Se você for olhar as canções de Odair José, Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, e você for olhar também o Hélio musical, tem um vaudeville ali muito grande entre as cenas. São cenas que se entrelaçam, cenas fragmentadas, você tem mestres de cerimônias, você tem figuras de vedetes, você tem cantoras fazendo papel como atrizes, você tem uma série de elementos que são elementos das revistas, jogadas naquelas dramaturgias de uma forma contemporânea. Então, esse é um estudo que me interessa. Teve um outro musical, que é o Fole Roncou, que foi apresentado na Paraíba, em Campina Grande, que ele traz também esses elementos da revista muito fortemente para um formato de musical moderno. E ali diluído, às vezes as pessoas não percebem, só quem conhece percebe, nossa, é muito revistado esse musical. Você escreveu Desbunde, né? Lembrando um pouquinho os musicais dos anos 70, aquela coisa do desbunde mesmo, que foram esses anos. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, né? O que você pensou, claro que tendo diferenças do pensamento, da ideia para a montagem. Mas, assim, eu queria fazer uma pergunta que é: o que muda hoje para se fazer uma revista? Com o empoderamento da mulher, que antes era mais vista como objeto em cena, e o papel dela hoje, dentro de uma revista, né? Ela tem que continuar sendo a gostosa, ela tem que ser ainda a bonitona, que vai colocar um maiorzinho e vai dançar para todo mundo assistir, ou ela já vai entrar nessa revista de uma outra forma? Primeiro, do Desbunde foi um projeto que foi um convite, foi uma encomenda da Juliana Drummond, que é uma diretora e atriz de Brasília, inspirado ali nos anos 70, sobretudo nos Dizzy Croquettes. E foi uma dramaturgia muito política que eu fiz, porque havia um enfrentamento com a ditadura militar que não tinha nos próprios musicais dos Dizzy Croquettes. Então, eu politizei os musicais, a ideia dos musicais. Foi um sucesso em Brasília, muito grande. Eu não dirigi, quem dirigiu foi ela e o Abaetê Queiroz, uma visão bastante interessante que eles fizeram. E o projeto, ele se politizou muito no sentido do comportamento, né, do momento LGBT e da situação de ser um encontro, sobretudo, entre o espetáculo e esse público. Isso, para mim, foi uma surpresa, porque eu acho que, de alguma maneira, isso diminuiu uma outra potência política que tinha dentro do espetáculo, que eu acho que essa engoliu. Então, assim, tive uma sensação de falta de equilíbrio entre as duas coisas, mas, enfim, o que ficou é algo bastante interessante, que eu respeito, que eu aplaudo. Agora, outra questão que você coloca
sobre a presença da mulher num espetáculo hoje de teatro, enfim. A mulher com esse corpo, né, que se coloca como um corpo político e como um corpo que vem sendo, ao longo da história, violentado, ela se enfrenta, né, nesse papel, que pode ser um papel de vedete, mas um outro tipo de vedete. Mas, se você for olhar, é bom deixar isso claro, que as vedetes não eram simplesmente objetos. Na época que elas estavam colocando maiô e biquíni, elas estavam politicamente enfrentando todo um machismo e todo um sistema de costumes da época. Elas foram muito perseguidas. Elas tiveram uma coragem muito grande. Você vê a morte da Luz del Fuego, bárbara, né? Ela foi assassinada de uma forma bárbara, diz um pouco disso, né? Do corpo político que elas tinham. Claro que tinha sedução, a sedução estava ali, o corpo sedutor estava ali, mas não era só um corpo, não era um corpo objeto, era um corpo político que enfrentava um sistema nos anos 40 do casamento, o sistema da mulher casar virgem, de ficar casada para o resto da vida, de não ter o desquite, a separação, de a mulher não ter o direito, enfim, de se envolver com outras pessoas, somente um homem só. Tudo isso a vedete enfrentava, e elas pagaram preços altos. Elas falam nos depoimentos. Elas não eram, algumas poderiam, eram mulheres livres para o tempo, poderiam namorar com 1, 2, 3, e elas eram classificadas como prostitutas, com todo respeito à profissão da prostituta, mas elas não eram prostitutas, elas eram atrizes que estavam em cena, cantando e exibindo. Então, tem ali uma política no corpo delas, no enfrentamento. A própria Dessi Gonçalves, que foi uma atriz vedete também, e essas mulheres extraordinárias, depois se tornaram, na televisão, grandes atrizes, no teatro, grandes atrizes, né, respeitadíssimas, mas pagaram um preço alto. Então, a mulher hoje, se for fazer uma revista, é nesse olhar. Não vejo problema dessa mulher usar esse corpo político de outra forma. É interessante isso que você fala, porque a expressão vedete ficou muito marcada na época, né? Uma atriz vedete ficou associada como uma atriz não muito respeitada, né? Pelo nome vedete. Sendo que vedete já vem do italiano, né? De vejam. Era para ser contemplada, né? E no Brasil acabou tendo essa conotação um pouco ruim. Eu lembro, por exemplo, da Carmen Verônica dizendo que não somos vedetes, somos artistas, né? Que eu acho que amplia muito mais o olhar do brasileiro para a atriz dos musicais das revistas da época. Então, para finalizar esse nosso bate-papo sobre teatro musical popular brasileiro, que aconteceu no Complexo Cultural Samambaia, através da Secretaria de Cultura, Economia Criativa do Distrito Federal, né? Graças à Associação Imaginário Cultural, quero que você fale para a gente a importância do Criaturas Alaranjadas em desenvolver esse trabalho através das produções desses musicais para a sociedade, né? Fala para a gente assim, o que marca para você essas produções e o que marca para essas pessoas que participam desses eventos, dessas oficinas, dessas residências. Olha, eu acho não é difícil falar do papel do Criaturas, porque ele foi avalizado nacionalmente, né? Você tem os musicais brasileiros feitos hoje no Brasil muito marcados com o selo de qualidade no eixo Rio-São Paulo. Você não tem um deslocamento desse eixo de produção. E o Criaturas desafiou isso e disse: Brasília pode fazer musicais
bons musicais brasileiros, como o Rio e São Paulo fazem. E nós tivemos esse selo no momento que nós fomos, por 2 vezes, com 2 musicais, o Odaí José e o Hélio Musical, que foram indicados aos prêmios Bibi Ferreira, os 2 foram indicados, e ao prêmio Reverência, o Hélio Musical foi indicado. Que significa dizer que os 2 prêmios, maiores prêmios de teatro musical brasileiro do país, centrado no eixo Rio-São Paulo, reconheceram um trabalho feito fora do Rio-São Paulo. É o primeiro trabalho do Centro-Oeste nomeado nesses prêmios. Além disso, a gente fez, na alcunha assim, de um grande patrocinador, que é o Banco do Brasil, nós fizemos temporadas no eixo Rio-São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, que abriga esses novos musicais brasileiros. Então, a gente está no mesmo status. A gente trouxe para a cidade, aqui para o Distrito Federal, para Brasília, a possibilidade de fazer um musical com profissionais nacionais. Nós trouxemos do diretor musical, que é o Luiz Felipe de Lima, que fez Sassaricano e fez grandes musicais, a um design de som, especialista em musical, que não tinha aqui, a produtoras de musicais, trouxemos para cá cantoras, que foi o caso da Elisa atrizes e cantoras, a Maria Alcina, a Vatuzzi, que foi a primeira atriz brasileira, vedete, a brilhar no Moulin Rouge. Fizemos esse intercâmbio de profissionais, criamos a figura da audição, que não tinha, nós não tínhamos audição, era aquele teatro que você escolhia o elenco. Nós criamos a audição, permitimos que jovens talentos que estavam querendo fazer musical fossem alçados a essa produção e tivesse condição de viajar um país, ficar 2 meses em cartaz no Rio, 2 meses em cartaz em São Paulo, com críticas, com envolvimento profissional, com ensaios, com banda. Colocamos uma coisa que não tinha muito aqui em Brasília, colocamos a banda dentro dos ensaios. Então, um mês antes de estrear, nós estávamos com uma banda acompanhando todos os ensaios, colocamos a figura do preparador vocal dentro dos ensaios. Quer dizer, nós fizemos uma série de mudanças que afetou, eu acho, o modo de fazer teatro musical, que não tem aqui em Brasília. Brasília não tem um mercado ainda de teatro musical, tem experiências esporádicas. Nós não temos aqui um teatro musical. Tem algumas escolas fazendo isso, mas a gente comercialmente não temos. Temos quando surge um patrocínio. Então, o Criaturas deu essa transformada, mas e no Rio, São Paulo, ele mostrou que é possível, sim, fazer teatro musical popular brasileiro e agradar esse público, porque nós fizemos com casa cheia. Nós viajamos depois com o Odaí José, com um patrocínio da Petrobras, para diversas capitais, ocupando grandes teatros para 1000 lugares. Então, tudo isso indica essa autoestima. Eu acho que o Criaturas teve um papel de autoestima para Brasília e para o Distrito Federal na criação dos musicais e fez com que esses profissionais envolvidos acreditassem que eles podem fazer musicais. Algumas pessoas que fizeram Criaturas nos musicais não estão mais em Brasília, estão em Rio, São Paulo, trabalhando e tentando trabalhar em musicais. Quer dizer, a gente deu fomos esse canal. Ao mesmo tempo, nós, como criadores, nos transformamos, porque, para dar conta disso tudo, foi exigido da gente uma pesquisa. Foi exigido colocar a cabeça, os olhos nos livros, pesquisar essa história, buscar uma identidade, tentar criar uma metodologia para criar esse musical brasileiro. Então, tudo isso foi permitido graças a esse árduo estudo que a gente teve. E a importância do Criaturas Alaranjadas nessa formação de novas pessoas envolvidas com esses musicais
que foi o caso da residência, né? Sim, eu acho que essa residência fantástica aqui, proposta aqui pela Associação Imaginário Cultural, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, e que agora a gente está fazendo esse webinário dentro do Cultura e Programação Complexo Cultural de Samambaia, essa vai abrir uma porta para mim, para você, que é a possibilidade da gente desenhar esse programa educativo. Da residência, eu saio daqui com um desenho de um programa educativo de teatro musical popular brasileiro, porque é importante você dividir o conhecimento e não guardar para si. É importante você potencializar as outras pessoas, permitir com que elas utilizem isso como forma de galgar os seus sonhos. Então nós saímos daqui com essa possibilidade da gente abrir essa continuidade educativa. Maravilha! E assim a gente termina esse papo. Esse webinário. Esse webinário, que para mim é uma palavra nova. Seminário com a plateia presente aqui, um webinário. Com a plateia que vai assistir a gente na web. Exatamente. Então a gente agradece ao Complexo Cultural Samambaia por essa oportunidade. Agradece também à Associação Imaginário Cultural por ter possibilitado essa residência através da ocupação, né, do complexo, e a Secretaria de Cultura, Economia Criativa do Distrito Federal, que possibilitou esse trabalho. Sérgio, muito obrigado. Obrigado, Jones. A toda a equipe, muito obrigado. Mais uma palavrinha para poder encerrar? A palavra é, se você quer fazer teatro musical popular brasileiro, creia, estude, sonhe, trabalhe, que isso é possível. Né? Basta tirar esse sonho, transformar esse sonho numa ação, que no momento que o sonho vira ação, ele se transforma em realidade. Então, não desista.